Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Eu estou lendo agora mais cedo, porque eu vou me arrumar para ir para a missa, né? E depois da missa, eu preciso viajar. Eu vou para São Paulo, porque eu tenho um médico lá amanhã cedo. Então eu vou ler Lucas 8. Vou continuar no Evangelho de Lucas 8. Que fala onde as mulheres colaboram no ministério de Jesus. Aconteceu assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Mulheres colaboram no ministério de Jesus. Aconteceu a seguir que Jesus andava por cidades e aldeias, anunciando e pregando a boa nova do reino de Deus. Iam com ele os 12, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios, Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, e Susana e muitas outras, que lhes prestavam assistência com seus bens. Agora eu vou falar sobre a parábola do semeador. Tendo-lhe reunido uma grande multidão que acorria a ele de todas as cidades, Jesus falou usando uma parábola. Saiu o semeador a semear sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu na pedra e, depois de brotar, secou por falta de umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e a sufocaram. Outra parte caiu em pedra boa, cresceram e produziu 100 por 1. Dizendo isso, exclamou em voz alta: ouçam quem for capaz. Ele vai explicar a parábola. Seus discípulos perguntaram: qual o sentido dessa parábola? Ele respondeu: a vós, Deus manifestou os mistérios do seu reino, mas a outros apenas em parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. É este o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. As sementes são a palavra de Deus. As sementes são é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. Agora fala. As sementes que estão à beira do caminho são os que ouviram a palavra de Deus. Mas depois vem o diabo e retira a palavra de seu coração, para que não creiam nem se salvam. Está vendo o que o diabo faz com nós? As que estão sob a pedra são os que, ao ouvirem, acolhem a palavra com alegria, mas não têm raiz. Creem por algum tempo, mas na hora da tentação voltam atrás. Não devemos nunca voltar atrás. A semente que caiu entre espinhos são os que ouviram a palavra, mas com o passar do tempo deixam absorver-se pelas preocupações, preocupada em riqueza, preocupação, prazeres da vida. Aí não chega à maturidade. Enfim, a que cai então em terra boa são os que, tendo ouvido a palavra com coração nobre e generoso, guardam a palavra e produzem fruto por sua constância. Olha que beleza! Tenhamos que prestar mais atenção na palavra de Deus para a gente poder guardar a palavra na terra boa, que é aqui, ó. Aí eu vou falar sobre o apostolado do cristão. Ao acender uma lâmpada, ninguém a cobre com um vaso ou a coloca debaixo da cama. Ao contrário, a lâmpada é colocada no candeeiro, para que os que entram a vejam. Pois nada há de oculto que não se torne manifesto. Nada há de secreto que não se deva ser conhecido e divulgado. Portanto, prestai atenção ao modo como ouvis. Pois a quem tem será dado, mas quem não tem será tirado até aquilo que julga ter. Os parentes de Jesus vieram ter com ele, sua mãe e seus irmãos, mas não conseguiram chegar perto dele por causa da multidão. Alguém lhe comunicou:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Em resposta, Jesus lhe disse: minha mãe e meus irmãos são esses que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Realmente, quem põe a palavra de Deus em prática, ouve a palavra e põe ela em prática, são filhos de Deus. Nunca vai perder a salvação. Eu acredito que nunca vai perder. Aí agora vai falar também aqui na Bíblia sobre a tempestade acalmada. Certo dia, Jesus subiu à barca com seus discípulos e disse: passemos a outra margem do lago. E fizeram-se ao largo. Enquanto navegava, ele adormeceu. Uma tempestade de vento se abateu sobre o lago, a barca ia enchendo de água e eles corriam perigo. Aproximaram-se dele e os despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perdidos. Acordando, ele deu ordem ao vento e à fúria da água, que se acalmaram, voltando à tranquilidade. Então perguntou-lhe: onde está a vossa fé? Jesus perguntou para os discípulos: onde está a vossa fé? Que não acreditou, né? Ficou com medo. É falta de fé. Eles ficaram com medo e admirados, diziam entre si: quem é esse que ordena até os ventos e a água, e eles obedecem? O endemoniado Gerazeno. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica defronte a Galileia. Quando Jesus desembarcou, veio-lhe ao encontro um homem da cidade, possesso de demônio. Desde há muito não usava roupa, nem morava em casa, mas no cemitério. Vendo Jesus, deu um grito, caiu a seus pés e disse em voz forte: que tens tu comigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Eu te rogo, não me atormentes. Com efeito, Jesus ordenara ao espírito impuro que saísse do homem, pois muitas vezes se tinha apoderado dele. Então o prendiam com correntes e grilhões, mas ele arrebentava as cadeias e era impelido pelo demônio para os desertos. Perguntou-lhe Jesus: que é teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião, pois muitos demônios haviam entrado nele, e rogavam a Jesus que não se mandasse para o abismo. Ora, havia a numerosa vara de porcos pastando no monte. Os demônios pediram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus permitiu. Saindo então do homem, os demônios entraram nos porcos, e a vara se precipitou no lago, pelo barranco abaixo, e lá se afogou. Vendo o que tinha sucedido, os que guardavam os porcos fugiram e levaram notícia à cidade e aos campos. Eles saíram para ver o que acontecera. Chegaram perto de Jesus e acharam junto aos pés dele, sentado, vestido e com perfeito juízo, o homem do qual havia saído os demônios, e ficaram com medo. As testemunhas lhes relataram como fora curado o possesso. Então, todo o povo do território dos Gerazenos rogou a Jesus que se retirasse dali, porque estava tomado de grande medo. Subindo a barca, ele voltou. O homem do qual saiu os demônios pedia a Jesus para ficar em sua companhia, mas Jesus despediu, dizendo: volte para casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Ele partiu, anunciando por toda a cidade que Jesus lhe fizera. Jesus cura e ressuscita. Quando Jesus chegou de volta, a multidão o recebeu, porque todos o esperavam. Veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga. Caindo aos pés de Jesus, suplicava-lhe que fosse à sua casa, pois tinha uma única filha, de uns 12 anos, que estava morrendo. Enquanto Jesus ia andando, a multidão o comprimia. Ora, uma mulher que já faz 12 anos padecia de um fluxo de sangue e que ninguém conseguia curar, chegou por detrás de Jesus e tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante cessou o fluxo de sangue. Mas Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, são as multidões que te apertam e te comprimem. Mas Jesus insistiu: alguém tocou em mim, pois senti que saía de mim uma força. A mulher, vendo que não podia ficar no anonimato, veio tremendo postar-se diante dele e declarou diante de todos a razão por que havia o tocado. E logo tinha ficado sã. Jesus disse: filha, tua fé te salvou, vá em paz.
Estava ainda falando quando alguém chegou da casa do chefe da sinagoga e disse: Tua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Jesus ouviu isso e respondeu-lhe: Não tenhas medo, basta ter fé e ela será salva. Chegando a casa, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e se lamentavam por causa dela. Jesus disse então: Não choreis, ela não morreu, está dormindo. Riam-se dele, sabendo bem que ela havia morrido. Mas ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe a vida e ela se levantou logo. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram cheios de espanto e Jesus lhe ordenou que não contasse a ninguém o que tinha acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bonito essa leitura das mulheres que colaboram no ministério de Jesus. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Essa parte aqui do profeta Lucas, toda é bonita. Só não é bonita a parte da crucificação dele. Deus seja louvado. Paz do Senhor a todos.